Olá, seja bem-vindo. Esse é o podcast Grande Expediente. Nesse espaço aqui, a gente traz os vereadores de Anápolis para falar um pouco de projetos e também das ideias que eles desenvolvem ao longo do mandato. No episódio de hoje, o vereador professor Marcos Carvalho comigo. Vereador, um prazer recebê-lo. É sempre uma alegria. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. O vereador professor Marcos Carvalho é graduado em Pedagogia, Psicologia e Direito, está no segundo mandato e é o segundo secretário da mesa diretora aqui da Câmara de Anápolis. Queria começar, vereador, um assunto bastante atual. O senhor apresentou um projeto que vai ser tramitar aqui na casa, que institui o Programa Municipal de Educação Digital e Proteção contra a Adultização Infantil. Quero que o senhor explique para a gente o que está propondo com essa matéria. Então, essa é uma matéria provocativa desse momento, está muito em voga, e a gente tenta criar, a partir dos meios públicos, formas de proteção da criança quanto ao acesso na questão das tecnologias e também num formato de influenciar a sociedade para a proteção das crianças. Então ela tem um aspecto pedagógico e ao mesmo tempo de adequação dos meios nos órgãos públicos para proteger as crianças. O senhor percebe que, a gente está falando obviamente a partir do vídeo do Felca, que viralizou e etc., mas não é um debate recente que é feito com os educadores, né, vereador? Não, hoje o tema está em voga, mas a gente já discute isso há muito tempo, a proteção da criança e do adolescente. Isso a gente já discutia antes do ECA, antes de 1990. Só que à medida que a tecnologia avança e a cultura atravessa os processos sociais, novas relações vão se colocando. Então, há 20 anos atrás, a gente não falaria sobre o WhatsApp, porque não existia o WhatsApp. Então, nós precisamos modelar a legislação e o direito caminha se transformando. Como diria o professor Zé Geraldo, o direito é achado na rua. E o senhor tem uma preocupação grande com a educação digital, né, da população. O senhor tem uma lei que trata, inclusive, da questão da fake news aqui. Isso, eu acho que esse é um trem que está avançando no trilho e não dá para segurar. Nós precisamos dominar a tecnologia porque não dá mais para fugir dela. Hoje a gente faz tudo pelo celular. Marca exame, consulta, imprime guia de IPTU, paga impostos, resolve a vida pelo celular. Então nós precisamos proteger quem ainda não pode tomar a decisão e nós precisamos dar garantias de segurança para os idosos, por exemplo, que vivem caindo em golpes. Então nós precisamos, ao mesmo tempo, trabalhar com uma linha de verdade, de veracidade, para que a gente tenha relações no mundo digital mais seguras e saudáveis. E a gente tem um debate público mais honesto também, né, vereador? Isso, para evitar fake news, para que a gente não engane as pessoas. Pra você ter ideia, Marcos, tem gente que manda mensagem falando que o Lula morreu e que tem um sósia lá, que é um extraterrestre, e tem as tias do WhatsApp acreditam nessas coisas. Então a gente precisa ter algum controle sobre essas informações e pessoas que ocupam espaços de poder têm que ser responsabilizadas. Da mesma forma, os grandes veículos de comunicação têm uma responsabilidade, porque eles têm um alcance muito maior. Há um debate quando se fala nesse assunto de que seria uma espécie de censura. O que o senhor entende quando fala em regulamentação, por exemplo, de redes sociais? Olha, nós precisamos garantir os direitos das pessoas. À medida que o que ocorre hoje viola direitos, nós precisamos regulamentar. E isso não é censura. Isso é validar os direitos da cidadania que a gente defende. À medida, por exemplo, que pessoas são enganadas, que pessoas são vítimas de golpes, nós precisamos posicionar. Isso é dever do poder público. Um outro assunto aqui que eu trago, que é uma propositura também do senhor vereador, que trata da isenção do pagamento da taxa de inscrição em concurso público municipal para candidatos que estejam inscritos no CAD único. O que isso representa para a gente? Então, a primeira questão, nós temos pessoas muito preparadas, mas que às vezes não conseguem pagar a inscrição do concurso. E adequando a legislação municipal a uma lei federal, a gente cria essa isenção. Então, candidatos que desejam prestar concurso público, mas que naquele momento não possuem o valor do pagamento, e se tem o CAD único que comprova as necessidades pecuniárias, financeiras das pessoas, elas têm a isenção. É uma questão simples, é uma questão que já existe em outras legislações e é um direito.
E é uma coisa que não pesa no bolso do contribuinte, né? Não é uma questão que vai onerar o contribuinte de um modo Isso, geral, né? não há uma modificação substancial, não cria um novo imposto, não é nada disso. A gente apenas garante o direito de pessoas hipossuficientes de também prestar o concurso público para se tornar servidor público. O senhor está trazendo para a Câmara o debate da escala 6x1 na administração pública. Detalha para a gente esse projeto. Essa também é uma provocação. Eu estou fazendo uma provocação aqui à casa, no sentido de que os nossos servidores terceirizados também não cumpram uma escala que é tão penosa, tão danosa na vida dos sujeitos, principalmente dos mais empobrecidos que trabalham em serviços terceirizados. Esse é um debate que eu preciso fazer aqui dentro ainda, com a mesa, com os pares, mas é uma provocação para a gente refletir. Pois é, dá para entender então que quando o senhor apresenta um projeto de lei, o senhor está trazendo à tona também um debate, mais do que às vezes discutir só o que está no papel, é chamar a atenção. Sim, as utopias são como as estrelas. A gente não as alcança, mas o que seria da beleza da noite sem elas? Então, muitos dos projetos que eu apresento, às vezes eu sei que não vão sair do papel. Nós temos aqui uma luta enorme para ter um psicólogo por escola da rede municipal. Eu sei que nenhum prefeito vai fazer um concurso para 109 psicólogos de uma vez. Mas essa é uma luta que a gente precisa acampar aqui e defender. Coloca então 5 para cada um cuidar de 20 escolas, depois 10 para cada um cuidar de 10 escolas, depois 20 para cada um cuidar de 5 escolas, até que um dia a gente vai ter lá 50 psicólogos, cada um em 2 escolas. Mas essa é uma luta e as lutas é que engrandecem as nossas causas aqui do dia a dia. Pode ser óbvio, mas eu vou fazer a pergunta porque o senhor é especialista. Por que as escolas precisam ter um psicólogo? Elas precisam porque o serviço de psicologia escolar é importantíssimo para questões de saúde mental, de aprendizagem, de deficiências, de transtornos, de mediação de conflitos, de reuniões de pais, de conselhos de classe e para que a gente consiga instalar ambientes saudáveis e promover uma cultura do bem viver nas escolas. Porque eu nem falo mais de cultura de paz, porque paz sem voz não é paz, é medo. Vereador, o senhor a gente está falando de vários assuntos aqui que vão além da educação, mas o senhor é professor, a bandeira do seu mandato é a educação. Eu queria que o senhor falasse qual que é a importância da educação na sua vida e também na sua trajetória como político. Olha, Marcos, a educação transforma a vida das pessoas. Eu fui bolsista do ProUni, eu estudei com uma bolsa do ProUni criado pelo governo Lula e eu fiz concurso público para o Instituto Federal de Goiás, criado pelo governo Lula e ampliado no governo Dilma. Eu fiz mestrado com bolsa CAPES na ampliação feita pelo Reúne do governo Lula e as políticas públicas criadas pelo governo do presidente Lula transformaram a minha vida. Então hoje, depois de ser aprovado em 5 concursos, sou servidor estadual, federal, e a educação é a grande mola propulsora dessas transformações. E aí eu não estou falando só de mim, eu estou falando de milhares de pessoas que tiveram acesso de renda, que deixaram os programas sociais, que estudaram através dos avanços do Reúne, das bolsas do ProUni, dos financiamentos do FIES e que hoje ocupam espaços no mundo do trabalho e que conseguiram dar uma vida melhor para sua família, para os seus pais, para os seus avós, a partir de ascensão profissional propiciada por política pública. E o senhor sempre fala na tribuna também, no microfone do plenário, de que a Anápolis tem uma das melhores redes, o melhor material humano do estado de Goiás. Por quê, vereador? Porque dos nossos 2.800 professores, nós temos mais de 70 mestres na rede. Nós temos mais de 20 doutores, ainda que alguns são doutores em outras áreas. Nossos professores, em quase 100%, são especialistas, cursaram graduação lato sensu, alguns cursaram 2, 3 ou mais. Nós temos um centro de formação de professores que é referência no país, com cursos da mais alta qualidade e cursos até abertos à comunidade. Nós temos um centro de educação digital, nós temos um centro de inclusão. Então, Anápolis é uma rede muito estruturada. E quando eu falo isso, Marcos, é porque eu atuei como consultor no Ministério, eu atuei como consultor em prefeituras e eu conheço a estrutura das prefeituras goianas. Não há uma prefeitura em Goiás com a estrutura, com o capital humano, com o nível de formação e de entrega dos professores da rede municipal. E o que o senhor já falou dos psicólogos, uma necessidade, uma bandeira de mandato, o que mais precisa para a gente ter uma rede melhor ainda?
Nós precisamos valorizar cada vez mais os profissionais da educação. Nós precisamos de um plano de carreira para os administrativos, para as achas, vigias, merendeiras. Eu tenho um projeto aqui, Marcos, que é o piso municipal. Nós temos uma lei federal que diz que todo agente de saúde deve receber no mínimo 2 salários mínimos. Eu quero estender essa lei para todos os servidores municipais, que todos tenham no mínimo um piso de 2 salários mínimos, que não é muito não, é R$ 3.036. Achas, vigias, merendeiras, motoristas, cuidadoras, intérpretes, pessoas, Marcos, pra você ter ideia, uma merendeira trabalha 40 anos na prefeitura e aposenta ganhando menos que R$ 2.000. Então eu acho que nós precisamos valorizar todos os profissionais da educação. Essa luta da educação parece ser uma luta bastante árdua, né, vereador? Assim, para conseguir as conquistas. Conquistou muita coisa, mas... Muita coisa. Nós avançamos nas progressões verticais e horizontais, no pagamento de titularidades, no respeito ao piso. Nós avançamos numa série de parcerias, em garantir direitos que estavam congelados, mas ainda tem muito para fazer, nós temos muito para conquistar. Pagamentos de RPVs, melhorar o quadro, não ter mais espera para avançar nas progressões verticais, terminou o mestrado, recebe como mestre, mas essas são as lutas do cotidiano. E essas lutas é que encantam a nossa caminhada. Se a gente resolver todos os problemas, aí não tem sentido mais ser vereador. Então, à medida que a gente luta, encontra os companheiros na caminhada, as companheiras. Pra você ter ideia, eu dei aula, Marcos, para metade dos professores da rede municipal. Porque ou foram meus alunos na UEG, ou foram meus alunos nas pós-graduações, na Católica, na Unievangélica, ou foram meus alunos no curso Meta, nos preparatórios para concurso. Então não há uma escola que eu entre, que eu não encontre 5, 10 professores que foram alunos, estudantes comigo em algum lugar. E muito gratos por terem passado no concurso, por terem aprendido. Alguns falam que ouve minha voz no ouvido até hoje, de tanta aula que assistiu. Então isso é muito bacana, porque não é um mandato plástico. A gente tem um mandato que tem o pé no chão da escola. E dá para se orgulhar ao encontrar essas pessoas? Muito, porque a gente percebe que a gente passa pela vida das pessoas fazendo algo melhor. A Madre Teresa falava disso, que pra gente sempre tentar passar pela vida das pessoas, deixando elas melhores do que quando a gente encontrou. Então esse é um exercício, a gente tentar construir coisas positivas. Então nós temos alguns compromissos. A gente não faz promessa mirabolante, a gente não faz show. Muitas vezes eu perco espaços por não tentar lacrar, mas a gente faz um trabalho sério, com o pé no chão, sabendo onde a gente está pisando, mediando conflito, mediando relações para ter avanços. E nós temos muitos avanços, e a prova disso são os 3.422 votos que a gente obteve na última eleição. Os avanços, eles passam pelo diálogo e não pelo radicalismo, vereador? Isso. Nós optamos em grupo, o grande grupo de professores que dá suporte ao nosso mandato, que seria um mandato sempre do diálogo, porque não adianta eu defender isso na sala de aula e aqui fora eu colocar fogo no mundo. Então, se eu falo que o diálogo é capaz de transformar as relações na sociedade, eu também preciso colocar isso em prática, viver um pouquinho do que eu prego. O que é a importância do sindicato, dos professores para essa luta? Importantíssimo. O sindicato é importantíssimo, eu tenho o maior respeito, eles têm a maior liberdade comigo, nós somos parceiros, né? Eu coloco o sindicato em todas as instâncias onde eu sento, todas as mesas de negociação, porque eu respeito essa instância e eles representam os 2.800 professores. Às vezes até uma divergência, concordo ou não com alguma coisa, mas as pequenas divergências do dia a dia não são maiores que a beleza das grandes lutas. O senhor também tem projetos na área cultural, tem um projeto que já até foi aprovado aqui no plenário, que trata de declarar patrimônio cultural e religioso de natureza imaterial a festa de Santana. O que isso significa, vereador? Significa que a festa de Santana é uma das festas mais importantes da cidade. A paróquia de Santana, que agora é santuário, tem uma importância cultural e religiosa. Ela agora está dentro do roteiro dos caminhos lá do estado de Goiás, num projeto grande do governo estadual com o Sebrae. Então esse é mais um exercício nosso de tecnicamente fortalecer uma rota cultural, fortalecer a questão do turismo e da cultura no município, para que a gente consiga fortalecer
fortalecer os arranjos de emprego e renda, os APLs locais e fazer circulação de mercadoria, fortalecendo empregos diretos e indiretos nesse exercício. Já virou lei, inclusive, a proteção à banda Lira de Prata de Santana. Isso aí, a gente é fã de umas coisas aí, né? Eu sou muito fã da banda, eu acho que essa banda é realmente um patrimônio da cidade, que todo mundo sai para ouvir, a gente anda atrás, a gente admira, a gente tem orgulho, recebe parente de fora, a gente traz para assistir o show, e acho que a gente tem que valorizar o que é da gente. Tem uma frase do Tolstói que é assim, quem quer ser universal tem que saber pintar a própria aldeia. Então a gente precisa começar a valorizar o que é de Anápolis. Por isso eu tenho esse exercício de apresentar leis que garantem a proteção ao patrimônio histórico e cultural. Porque esse é um exercício. E traz à tona também, né, em alguns momentos. Não que precise, mas é importante sempre. Ontem, né? Marcos, eu estava no Gomes de Souza Ramos, na Jaiara, um CEPI estadual, avaliando 120 projetos de pesquisa de alunos numa mostra. E um dos projetos era a importância do hip hop em Anápolis. Eu abri o meu celular e mostrei para os 2 alunos de ensino médio que nós temos uma lei aprovada que reconhece o hip hop como patrimônio cultural da cidade. Os alunos ficaram emocionados, porque quando eles falaram que iam pesquisar o hip hop, os colegas riram deles. Uhum. E eles falaram, cara, tem uma lei então você também concorda com a gente, isso é importante. Então, se nada valer a pena, isso para mim já valeu. Eu já consegui tocar as pessoas e fazer disso um exercício de construir uma cidade melhor. E o senhor é o recordista de projetos aqui na Câmara Municipal. Qual que é o processo de escuta para colocar no papel aquilo que o senhor acha que é importante para a cidade? É o exercício da cidadania, é viver a cidade. Você pode me perguntar qualquer um dos mais de 300 bairros, eu te digo onde é, eu te digo o que tem nesse bairro, qual é o equipamento público, qual escola tem lá, qual é o nome da escola, quem foi esse cara que dá nome à escola, eu te digo das ruas, eu te falo dos bares que tem por lá, das personalidades que tem em cada lugar, e porque é preciso conhecer a cidade. E eu sou um apaixonado por Anápolis, todo mundo sabe disso, e esse exercício da escuta é que gera. E pode pegar meus projetos, eu não dou nome para rua, eu não mudo nome de rua, eu não crio coisas obsoletas. Os nossos projetos constroem políticas públicas na educação, na saúde, na defesa das mulheres, na defesa da cultura, na promoção da juventude, na proteção dos idosos. São projetos que são copiados no país inteiro. Eu recebo mensagem de vereador de tudo que é lugar, me perguntando e me pedindo minuto de projeto. Mas esse é um exercício, eu estou dando uma contribuição e eu estou aqui de passagem. Cada um dá a sua contribuição para a gente tentar construir uma cidade melhor. O senhor voltou a falar de escola, da importância, tem um papel fundamental a escola, a importância dela para o bairro, né, vereador? Muito. Marcos, há alguns bairros na cidade que não tem equipamento cultural. O dia que tem uma festa junina na escola, é o evento do mês, é o evento do ano ali. E eu consigo te falar lugares que é assim mesmo. A festa da escola é o maior evento da região. Então nós precisamos cada vez mais fomentar a estrutura física das escolas, ter pátio coberto, quadra coberta, estrutura, acessibilidade e trazer a comunidade para dentro. Porque se a escola é violenta, ela é reflexo da comunidade que é violenta. Se a gente traz a comunidade para dentro e constrói uma cultura do bem viver, isso tem impacto direto também na comunidade escolar. E as emendas que o senhor tem buscado em Brasília? Nisso eu também sou um campeão, né? Nisso eu também sou um campeão. Nós temos muita emenda, uma parceria direta com o deputado federal Rubens Ottoni, que tem efeito direto na Santa Casa, na APAI, na Pestalozzi, no Centro Materno, na maternidade, instituições que rodam com muita pujança, graças às emendas do deputado federal Rubens Ottoni. E nós estamos tentando cada vez mais democratizar e pulverizar as emendas nas organizações da sociedade civil que tem comprovação e trabalho sério para a gente ter uma garantia dessa política pública cada vez mais democratizada, alcançando outros setores da sociedade. Isso demonstra a importância do diálogo permanente entre aqueles que estão aqui na cidade, os vereadores, com quem está em Brasília. Esse diálogo é muito importante. Não existe política sem essa comunicação. E a gente tem o dever de colocar a política nesse lugar, da boa política, da construção do diálogo para
avançar nas questões da cidade. A política não é para ficar xingando, agredindo, fazendo fake news numa disputa infantil de espaço. A política é para construir uma cidade melhor para os nossos 400 mil habitantes, para os nossos 37 mil alunos da rede municipal, para os nossos mais de 7 mil servidores, para as mais de 40 mil crianças e mais de 30 mil adolescentes que o município tem, para os nossos mais de 60 mil idosos, 60 mais. Muitos desses, 1.500, frequentam o CCI ou CDI, dependendo diretamente de políticas públicas efetivadas pelo poder público municipal. Nesse sentido, onde entra a ideologia no seu modo de fazer política? A ideologia não é nem que entra porque ela não sai. Todos nós somos carregados de ideologia. Qual é a nossa ideologia? De construir uma sociedade melhor. E isso está imbuído nos valores do Partido dos Trabalhadores e em todo o nosso grupo que pensa a política dessa maneira. Tanto é, mostra disso terminou a eleição, no que podemos contribuir para a cidade. Esse é um movimento de todos nós. Há posicionamentos, nós não recuamos do apoio ao presidente Lula, da construção do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido político da América Latina, mas sempre de maneira respeitosa e dialogando com todos os setores políticos e da sociedade civil. O vereador também tem emenda, né, que são emendas impositivas. O senhor destina para quais áreas? Educação, Universidade Estadual de Goiás, essa universidade que a reitoria fica aqui, eu brinco que essa universidade é de Anápolis, e para o Instituto Federal, que tem mais de 1.000 alunos, tem programa de mestrado, faz ensino médio, qualificação profissional, um trabalho incrível num espaço vulnerável e periférico, que é a nossa ponta sul da cidade, e nesse exercício do campus da UEG, da unidade ali no Jundiaí e do Instituto Federal. Eu acho que essa é uma tarefa também do Poder Legislativo, fortalecer instituições tão sérias e que fazem uma entrega tão eficiente, potente, para construir educação, cultura, ciência e tecnologia. É impressionante ver o quanto o IFG mudou aquela região, né? Muito. É um promotor, um indutor de desenvolvimento humano, econômico e social. E é nossa tarefa reconhecer e potencializar isso. Então não há uma movimentação do nosso mandato que não inclua a UEG e o IFG. Outro dia eu estava numa unidade de saúde e eu vi um aviso lá que torna obrigatório o acompanhante profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exame ou procedimento que utilize a sedação, a anestesia, induza a inconsciência da paciente. Tem que ter esse acompanhante. É uma lei sua. Isso. Aprovamos essa lei aqui, Marcos. Um dia, passo uma semana, estou atravessando uma rua no Jundiaí, uma senhora me procura e fala assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode, mas o que foi? Não, porque eu ouvi na rádio a aprovação da sua lei. E eu fui abusada por um profissional de saúde 40 anos atrás. Então isso é muito forte. Isso é muito forte. Nós estamos garantindo direitos. E nós temos muitos projetos sobre proteção de mulheres, combate ao assédio moral, combate ao assédio sexual, projetos que se tornaram leis, que estão aprovadas para proteger, por exemplo, as servidoras municipais no combate ao assédio moral e sexual. Então nós temos também uma frente de trabalho nessa área, porque Anápolis é uma cidade violenta. Todo dia tem notícia na mídia de mulher sendo espancada, violentada, torturada por companheiro, ex-companheiro, padrasto e pessoas desconhecidas. Então nós precisamos garantir mais segurança para as mulheres. E essa lei do combate ao assédio sexual e moral, Poder Legislativo e Poder Executivo, né, para proteger os servidores públicos, ela é de 2024, do ano passado. Então ela já está em vigência também. Já está em vigência. É importante que as pessoas saibam, que seja bem divulgado para as pessoas saberem que tem um porto seguro, né? Isso, eu estou esperando um espírito bom pagar para eu soltar um livrinho com todas as nossas leis e distribuir pela cidade, porque são leis muito importantes que ajudam a transformar a vida das pessoas. Trazer algumas outras iniciativas do senhor também para a gente fazer alguns comentários. Uma lei que cria a Semana de Combate aos Crimes Cibernéticos, entra naquela que a gente estava falando, na educação digital. Precisamos discutir a coisa da tecnologia. Pessoas exibem fotos das outras nuas, alguns fazem sem saber que isso é um problema. Então nós precisamos conscientizar, e o melhor jeito de fazer isso é numa semana de conscientização.
O senhor acha que a educação digital já está bem consolidada nos primeiros ensinos lá na primeira infância, ou dá para avançar mais nas escolas? Eu acho que existe muita comunicação, muita informação e não existe tanto conhecimento. Então, por exemplo, você encontra um aluno que está no 5 anos, no infantil 5, que consegue instalar um celular, mas ele ainda não sabe o que ele pode ou o que não pode gravar um vídeo, quem está conversando com ele do outro lado da tela. E tem que dar um respaldo também para o professor estar capacitado para fazer essa educação digital também, né, vereador? Isso. Nós precisamos que os professores, inclusive, dominem a tecnologia mais que os alunos. Justamente. E outra lei estabelece política municipal de estímulo ao empreendedorismo jovem no município de Anápolis. Isso, Marcos, a gente anda pela cidade, a gente ouve a moçada e todo mundo quer abrir o seu negócio. Mas ninguém entende o que é MEI, o que é empresa, o que é sociedade limitada, como que lida com contador. Então é também tarefa do poder público dar suporte para a realização desse projeto de vida. Eu não gosto do termo empreendedorismo por si só, eu acho que há muita confusão com esse termo, há uma diarreia de ideias de que você vai vender amendoim na esquina e ficar milionário. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de suporte técnico para o jovem anapolino que deseja empreender num negócio. Então, como a prefeitura pode ajudar nesse sentido? É para isso o projeto. Projeto também uma lei, né, que dispõe sobre o programa SOS Idosos Desaparecidos no município de Anápolis. Semana passada, não sei se você acompanhou, uma idosa com Alzheimer ficou 4, 5 dias perdida e foi encontrada num estado já muito frágil e acabou vindo a óbito. Então, uma lei nossa, muito antes disso, fortalecendo, é uma lei que faz todo o serviço público ter que anunciar que o idoso está desaparecido. Então, onde você fosse abrir o site da prefeitura, a rede social, a prefeitura inteira tem que divulgar aquela informação imediatamente. Isso ajuda a encontrar o idoso ainda com vida. Prova disso é que nós demoramos muito a encontrar a idosa na outra semana com Alzheimer e ela acabou vindo a óbito porque teve um ataque de abelhas, ficou muito desidratada. Aí parece que a gente está tendo cada vez mais casos como esse, né, de relatos de pessoas com Alzheimer. As pessoas estão vivendo cada vez mais, então a pirâmide virou. Hoje é comum pessoas passarem de 90, 95, 100, 105 anos. Então também, proporcionalmente, o número de pessoas com Alzheimer, Parkinson e demência tem aumentado na sociedade e nem sempre a família tem estrutura e pessoal para fazer esses cuidados do dia a dia. O senhor também é autor de uma iniciativa que trata do selo Empresa Amiga da Escola. Isso. O que se propõe? A empresa quer doar um jogo de armários para os alunos guardarem o material. Ela ganha um selo. Ela é parceira da escola pública. A empresa está fechando um galpão e tem uma cozinha montada para doar para a nossa rede municipal. Ela doa, ganha um selo. Empresa Amiga da Escola, é isso. E tem que ter também aquele que faça essa ponte também. Isso, e aí nós precisamos da mediação política. Aí volta no que nós falamos essa conversa inteira. É o diálogo que constrói as pontes. E a campanha Vizinho Consciente, uma outra proposta que o senhor apresentou aqui na Câmara? Essa também, para a gente cuidar das áreas de proteção, dos lotes baldios, para a gente criar uma relação comunitária um pouco melhor. Nós vivíamos isso 30, 40 anos atrás. As pessoas sentavam na porta, conversavam. Hoje ninguém conhece o vizinho, não sabe quem é, às vezes tem alguém sofrendo a violência do lado e a gente não sabe. Então é estimular esse sentimento na comunidade, não só para a proteção do bem público, da preservação do meio ambiente, mas para relações comunitárias saudáveis. Te encanta estar nos bairros da cidade, conhecer muito, sou mais feliz lá. Sou mais feliz. Conhecer os personagens, as histórias de cada um. Escrevo no Portal 6 sobre isso, sobre os retratos da cidade. Não faço com tanto tempo, mas outro dia encontrei aquela senhora que canta versículos da Bíblia e anda puxando o carrinho, encontramos, tomamos uma Coca-Cola lá na Vila Jaiara, ela com um periquito em cada ombro, um chama neném, ficamos horas conversando, isso me encanta. Tem um livro da Aide Jaime chamado Anápolis, Minha Vida, Meu Povo, Nossa História, Nosso Povo, onde ela retrata na página 159 sobre os tipos de rua que andavam pela cidade até a década de 70. É um texto interessantíssimo. A gente tem muita coisa boa de escritores da cidade, né, vereador? E muita coisa que está guardada e que a gente podia divulgar, partilhar, até para construir
nas crianças, na rede municipal, esse sentimento de amor pela cidade. Eu estava vendo outro dia o tamanho da produção literária do Iron Junqueira, por exemplo. Gigante, muita coisa, muita crônica, muita né? crônica, muita poesia, muitos romances espiritualistas, né? E o Iron que tá lá, velhinho, mas ainda escreve aqui e ali e que precisa do nosso respeito e do nosso reconhecimento. Não só ele. Na ULA, para você ter ideia, a União Literária Napolina, nós temos mais de 300 escritores cadastrados. Então é uma riqueza gigante. É uma produção importante. A ULA é uma entidade que o senhor Sou secretário, sou secretário da ULA, e eu não sou um vereador que vai na ULA, eu sou um escritor da ULA que foi eleito vereador. Porque eu já frequentava, continuo frequentando, sou fã da Natalina, da Simone, do João Preda, do pessoal que constrói a ULA no dia a dia. Um leva um café, um leva biscoito, eles dão vida a uma instituição e seguram. Nós completamos 25 anos de ULA, eu tenho uma década que eu frequento. Roberto Brenner, tão homenageado agora nesse último momento. A coisa linda. E a ULA é uma riqueza, é um patrimônio da nossa cidade. E a defesa da cultura, de busca de recursos públicos mesmo, para fazer o fomento ao setor, faz parte também do mandato? Faz parte. Esse é um exercício profundo nosso, né? Agora, por mediação do deputado federal Rubens Ottoni, a Casa do Hip Hop acaba de ganhar o comodato por 20 anos de um galpão federal. Nós temos um exercício de valorizar as bandas da cidade. Nós temos um exercício de fortalecer os fundos, de fiscalizar a aplicação da Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, de lutar para que o que sobra seja sempre refeito em segundo edital, fazer a política pública funcionar. Nós lutamos para voltar a ter uma Secretaria de Cultura. Hoje nós temos uma Secretaria de Cultura, nós temos um fundo, precisa ter um plano municipal para a gente ter um sistema municipal de cultura. Isso fortalece o reconhecimento dos pontos e dos pontões de cultura, o que faz chegar mais recurso federal para a cidade. E isso é reconhecido, uma política pública federal reconhecida em lei e que funciona, e que no município de Anápolis é um dos poucos municípios do estado de Goiás tão pujantes no funcionamento da política pública. Beleza. Vereador, obrigado pela participação. Eu é que agradeço. Obrigado aqui pela participação no grande expediente aqui da TV Câmara. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição. Sou apaixonado por Anápolis e sou um trabalhador muito sério, muito sério. Eu faço isso aqui com muita dedicação e levo muito a sério os 3.422 votos que eu tive e a tarefa de defender os nossos 400 mil habitantes. Esse foi o vereador professor Marcos falando conosco aqui, falando dos projetos, as ideias, aquilo que move ele ao fazer política aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Essa casa é sua.